O nome desse cara aqui é Ricky Carafe. Ele é um corretor de imóveis dos Estados Unidos que já está em mais de 20 anos de experiência no mercado imobiliário e nesses 20 anos ele passou mais de 8 anos sendo o corretor que tem mais transações feitas em toda a cidade dele, mais do que até outros times de imobiliárias inteiras. E ele construiu o negócio dele basicamente com ligações frias e é sobre isso que a gente vai estar falando hoje. Para vocês entenderem um pouquinho melhor o contexto, o Ricky Carafe era um corretor Remax que recebia o título Diamond todos os anos. Ele tem a iniciativa Zero to Diamond, no qual ele dá treinamentos gratuitos para corretores de imóveis de qualquer imobiliária. Atualmente ele é corretor da EXP. Tá? Para quem não sabe, Diamond é uma premiação que ele recebeu há vários anos, que era na época a premiação mais alta da Remax, que era para quem recebia mais de $1 milhão em comissões todos os anos. E o Ricky fez um vídeo e colocou no canal do YouTube dele explicando o que ele aprendeu após 100 mil ligações frias dentro da carreira dele e basicamente pegando os principais pontos, e é sobre isso que eu vou estar falando com vocês hoje. Como eu sei que muitos de vocês não têm acesso, não entendem às vezes o inglês ou não sabem onde encontrar esse tipo de treinamento, eu estou trazendo aqui exatamente o que ele ensinou no vídeo dele de uma forma mais concisa, clara e organizada para que vocês também consigam acessar. Se você gostar desse tipo de conteúdo, deixa um comentário aí para mim que eu vou fazer outros vídeos no mesmo estilo, pegando outros corretores como Ryan Serhant, quanto como Mike Sherrard, como Cian Batista, vários outros corretores que têm muito sucesso e já compartilharam um pouco da história deles e vou trazer aqui em português e adaptado para vocês e bem mastigadinho. Hoje você vai aprender exatamente os 4 componentes do sucesso no mercado imobiliário, os 4 estágios da ligação fria que todos os corretores passam, o aprendizado número 1 que o Ricky teve após mais de 100 mil ligações, como vocês podem criar o efeito FE para converter mais as suas ligações, qual que é a mentalidade que vai te levar longe dentro do mercado imobiliário e como que você pode construir uma marca pessoal sua a partir das ligações. Caso você ainda não me conheça, meu nome é Mukesh Gama, sou corretor de imóveis associado à imobiliária EXP e sou líder do grupo Wolfpack aqui no Brasil. O Wolfpack é um grupo internacional de corretores, que é uma organização dentro da EXP, que atualmente tem um pouco mais de 2.200 corretores e dentro do nosso grupo a gente tem vários treinamentos fechados de vendas, desenvolvimento pessoal, mídias sociais e ferramentas mais modernas para ajudar os nossos corretores a venderem mais e escalarem seus negócios. Então, como eu comentei, o Ricky Carafe começou em 2002 no mercado imobiliário e começou do jeito tradicional que todo mundo começa, numa imobiliária tradicional, no qual ele foi ensinado que ele tinha que fazer as ligações, mas ele foi ensinado daquele jeito padrão que ensinam quase todos os coaches de venda, né? Bem voltados a fechar uma transação rápida e tinha aquele script bem fechado, né? Com foco no dinheiro, com foco na transação e em fechar algo logo. Então, em cada ligação, ele estava vendo aquele prospect, aquele cliente, como um possível dinheiro, como uma possível transação, né? E muitas vezes ele ligava já começava falando que ele tinha um comprador e que ele gostaria de conhecer o imóvel, todo esse script padrão que as pessoas usam no mercado imobiliário. E já fica aqui um aviso para você que usa essa abordagem, nunca fale que você tem comprador, mesmo que você tenha um comprador. Porque pode ser que o seu comprador não esteja, o seu cliente comprador não queira comprar esse imóvel, que ele mude de ideia, que ele não venha fechar, e aí você já começa estragando o relacionamento com esse seu cliente proprietário, no caso de você estar ligando para angariar o imóvel, tá? Então, nunca faça isso. De acordo com o Ricky, existem 4 componentes para o sucesso no mercado imobiliário e nos negócios como geral. O primeiro passo é que você precisa acreditar na sua capacidade e na sua competência de alcançar os resultados. O segundo passo é que você tem que estar disposto a trabalhar mais do que todo mundo. Essa que tem que ser a sua mentalidade, que você está disposto a trabalhar com constância e mais do que todo mundo está trabalhando. Terceiro ponto é uma questão bem de mentalidade, que você tem que estar disposto e aberto a aprender e a pensar em experimentação, tá? E principalmente quando se diz respeito a ligações, pensar que você está fazendo experimentos, testes e está muito aberto a esse processo de construção e de melhorias, né? E assim como, por exemplo, gestores de tráfego, toda essa questão de anúncio que se faz teste AB, tratar dessa forma. E o quarto ponto é que você precisa ter bastante paciência, entender que é um processo que demora um certo tempo e que o resultado não é imediato. Para você ter noção, mesmo após os 20 anos de experiência que ele tem, ele continua experimentando, adaptando, tirando um pedacinho do script, da estrutura dele, colocando outra, alterando e se adaptando para o momento de mercado e fazendo experimentos para ver o que vai dar mais certo. Como o Ricky já teve a possibilidade de trabalhar em vários locais diferentes e também já fez mentoria e ensinou vários corretores de lugares diferentes, o que ele alerta é que, de fato, você tem que estar pronto para adaptar seu script de acordo com a pessoa que você está falando, para a cultura do local, para a cidade que você está aplicando. Não é a mesma abordagem para todos os lugares. Você tem muito que levar em consideração essa cultura e o temperamento das pessoas, enfim, ir experimentando com a estrutura que você tem.
Mas que, apesar disso, em todos os lugares ele conseguiu ter resultado, ele ajudou os corretores dele a ter resultado. Então muita gente veio com desculpa que não, aqui na minha cidade não funciona assim, as pessoas não estão abertas, tem muita competição, muita gente fazendo ligação, ninguém entende exclusividade aqui. Ele entende que tudo isso são desculpas e que de fato há um caminho para chegar lá. E o caminho sempre passa pelos 4 estágios da ligação fria. Então é isso que a gente vai estar falando agora. Então todo mundo passa por 4 estágios quando está fazendo ligação. Aí você pode parar agora e identificar em qual estágio desses 4 você está. O primeiro estágio é o medo de fazer ligação. Então aquele medo, aquele gelo para antes de fazer a ligação, e é um momento que você só tem que enfrentar, né, passar por ter coragem de ir lá executar, até você perceber que não é ruim, tão ruim quanto parece, que você não vai morrer, que não vai acontecer nada de errado, e quebrar esse gelo. Então muita gente trava e para nesse primeiro estágio. O segundo estágio é quando você já começa a melhorar e adaptar o seu script. Então ainda você, dentro do primeiro estágio e do segundo, você se sente bem engessado, falando as coisas de uma forma bem linear, meio robótica, a conversa não flui muito, mas você já está começando a alterar, a mudar as coisas, né? E ainda nesse segundo estágio, você tem que entender que nesse estágio primeiro e segundo, você ainda vai ter uma taxa de conversão mais baixa, o que é natural. O terceiro estágio é quando você começa a perceber que você tem que mudar o como você se comunica. Então, não só você vai estar ainda alterando estrutura, script, entendendo formas diferentes de contornar a objeção, mas você vai entender como que você está se comunicando com essa pessoa, em questão de postura corporal, postura mental, falar sorrindo, falar de pé, enfim, fazer com que a conversa comece a fluir, para não parecer uma venda, que não parecer um script, mas para parecer uma conversa completamente natural. Tá? Então aí você está buscando essa fluidez, essa conversa com a pessoa. No quarto estágio é quando você já consegue conversar de uma maneira tão natural com os clientes que as conversas fluem naturalmente, e quando a pessoa mal atendeu o telefone e fala algumas frases, você já sabe mais ou menos aonde que aquela ligação vai terminar com uma precisão alta, ou você sabe que aquela ligação vai levar você para 1, 2 ou 3 alternativas diferentes e você já sabe como lidar com elas. Então já chega num momento muito mais preditivo que você consegue ir conduzindo a conversa. Então a pessoa atendeu com esse tom de voz aqui, ela me deu essa primeira objeção, então eu já sei que ela vai para esse estágio A, B ou C, e muitas das vezes não tem muito mais do que 5 alternativas do que vai acontecer, muitas vezes tem 2 ou 3, e você já sabe como que você vai lidar com aquele tipo de pessoa para dar uma conduzida na conversa e chegar no resultado que você quer. E de fato, se você pensar bem, não tem tantas saídas, né, na ligação. Ou a pessoa vai estar aberta a trabalhar com o corretor, ou zero aberta a trabalhar com o corretor, ou ela já tem um corretor de confiança, ou ela não tem, ou ela está pronta para trabalhar agora ou não, ou ela vai te xingar e vai desligar na sua cara, ou ela vai conversar com você. Não tem muitas alternativas. O que o Rick comenta muito é que a principal aprendizagem dele, assim, o foco principal dele hoje em dia está totalmente voltado na questão de mentalidade e intenção. Então, assim, vamos entrar em mentalidade primeiro. Muita gente está extremamente focada no resultado daquela sessão de ligação. Então, eu sentei aqui, eu tenho que agendar X reuniões, eu tenho que conseguir, enfim, marcar estudos de mercado. Então, você fica engessado pensando no resultado e você se satisfaz emocionalmente só pelo resultado. E isso é uma péssima abordagem porque você não tem como controlar se a pessoa está querendo trabalhar com você agora ou não, se ela está querendo vender ou comprar agora ou não. Então, assim, você tem que focar no que você pode controlar. Então, tem que buscar se satisfazer pelo fato de que você foi lá e executou, que você sentou e fez a sessão de ligação. Se ela foi boa, maravilhosa. Se ela for ruim, também é bom, porque você está tirando dali uma aprendizagem que vai te levar um passo à frente e você de fato executou e vai voltar a executar novamente. Então, como sempre, é aquela questão da constância. Você tem que executar várias sessões de ligações e por ter feito isso, você já tem que estar feliz, porque você sabe que ao sentar e fazer essas ligações, você está levando o seu negócio para um próximo nível. Agora, o aprendizado número 1 que ele tirou dessas 100 mil ligações de mais de 20 anos que ele está fazendo ligação, é que a intenção por trás da ligação faz toda a diferença, tá? E a intenção por trás da ligação, normalmente de quem está iniciando, é fazer com que aquela ligação vire uma venda. Isso, assim, na verdade, está tão longe do teu objetivo que chega a ser engraçado. Então, não tem nada a ver quando você for fazer uma ligação, você pensar em mover aquilo para uma transação imediatamente, tá? Isso cria todo um tom falso e, na verdade, não é essa a realidade do nosso trabalho como corretor de imóveis. Nosso trabalho como corretor de imóveis é criar conexões, relacionamento e manter relacionamento com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, a abordagem dele é simplesmente, o objetivo da ligação dele é criar uma conexão com aquela pessoa e tentar
entender os objetivos de curto, médio e longo prazo, entender aquela pessoa, se colocar à disposição dela e, enfim, tentar entender quais são os objetivos de vida que aquela pessoa tem que estão ligados com a necessidade da transação imobiliária dela ou não no momento. Então, assim, ele quer ouvir o porquê maior daquela pessoa para que no futuro você consiga capitalizar e, em cima disso, e construir um relacionamento com aquela pessoa, porque o nosso mercado, como vocês sabem, é um mercado de conheço de você, gosto de você, confio em você, então vou trabalhar com você. Então ele está querendo construir, acima de tudo, esses fatores de conhecer o cliente, gostar do cliente, confiar no cliente e construir essa reciprocidade do cliente com ele. E é exatamente aí que ele comenta do efeito FE para aumentar suas conversões. Então o que é o efeito FE? É o Family ou Friend Effect, tá? É o efeito família ou efeito amigo. É o efeito no qual você está conversando com aquela pessoa tão naturalmente como se você estivesse ligando para um amigo, ligando para um familiar. Então a abordagem dele é 100% assim. Ele pega o telefone, liga para a pessoa e ele trata a pessoa como se fosse o melhor amigo dela, como se fosse um membro da família que ele está ligando para conversar e também para conversar sobre o mercado imobiliário. E isso é algo que levou o negócio dele quilômetros para frente, tá? E, inclusive, está muito ligado com a abordagem dele de construção de marca pessoal, que é algo que a gente já vai entrar sobre isso. Então, assim, a melhor forma de você fazer isso é você entender que você vai pegar o telefone e você vai falar com a pessoa de uma forma mais calma, confortável, amigável e se expressando como um amigo para aquela pessoa, tá? E entender que o nosso trabalho como corretor de imóveis não é necessariamente só concluir transações, mas, na verdade, é deixar o processo de venda e de compra para a pessoa é muito mais suave, porque pode ser extremamente estressante e difícil o processo de compra e venda de imóvel. Então, na verdade, nosso trabalho como corretor de imóveis é ser um bom amigo para aquela pessoa e deixar essa transição o mais suave possível para a pessoa. Agora, o ponto principal que construiu o negócio dele ao longo de todos os anos. O outro objetivo que as ligações dele têm, além de criar uma conexão, eu já comentei isso em outros vídeos, mas é criar uma permissão daquela pessoa para que ele possa manter contato com ela. Simples assim. E ele faz isso através do e-mail marketing. Então, ele simplesmente quer saber se a pessoa se incomoda que ele mantenha contato com ela, que eles mantenham esse relacionamento e pergunta se ele pode manter um contato por e-mail, no qual ele manda um e-mail semanal. Então, há 20 anos, ele manda um e-mail semanal para toda a base de clientes dele, na quarta-feira, meio-dia. Todos os clientes dele recebem e-mails de atualização de mercado, e ele tem um modelo de e-mail específico que ele manda todas as semanas para todos os clientes, tá? Então isso, o que ele faz? Ele usa as ligações como uma forma não só de agendar uma possível reunião, uma conversa ali com a pessoa que leve para um próximo passo, mas para pegar o contato e da pessoa e pegar a aprovação dela para ele manter contato e desenvolver esse relacionamento. E assim, hoje em dia com o e-mail você não consegue fazer só o e-mail marketing, você também consegue, a partir dessa construção da sua base de dados, manter ali no seu CRM especificações sobre o cliente, sobre como foi a sua conversa com ele, e você consegue fazer remarketing em outras plataformas. Então, uma vez que você tem um e-mail, você pode aparecer ali no Instagram, no Facebook, no YouTube, e você pode estar aparecendo de forma recorrente para esse cliente, construindo a sua marca pessoal. E esse é o ponto número 1 de todo o negócio dele. O lema dele é: resultados não importam, são ações que importam, é você agir que vai estar importando, e conecte-se primeiro com a pessoa, converta depois. E um alerta que o Rick deixa para todos os corretores que nunca se dispõem a fazer a ligação, e normalmente para muitos é a única alternativa que eles têm para um resultado mais imediato, é que você está sendo extremamente egoísta a não executar, a não fazer a sua prospecção, as suas ligações, a sua produção de conteúdo, o seu e-mail marketing semanal. Você está sendo egoísta porque você não está executando o que precisa ser feito e você está deixando sua família na mão, você está deixando seus amigos na mão, a comunidade, todo um sucesso que você podia estar construindo para você, enfim, construir um patrimônio, construir um negócio, construir algo que gira, que produz, que cria, que sustenta a sua família, que dá oportunidade para outras pessoas, e você está deixando de fazer só porque você está com medo de levar um não. É uma coisa extremamente estúpida e egoísta. Então você tem que entender que você está falhando com a sua família, falhando com as pessoas nas quais dependem de você quando você opta por não fazer ligação, e é esse que é o peso que você também tem que atribuir com as ligações. Você não é diferente do que ninguém. Todo mundo vai passar por aquelas 4 etapas que a gente comentou. Você vai passar pelo medo, vai passar por momentos de baixa conversão, ter que adaptar, aprender o que vai falar, vai ajustar, vai começar a entender o tom de voz para começar a converter mais e compreender todo o mecanismo por trás das ligações com o tempo.
E exatamente o motivo desse vídeo é ajudar você a chegar lá mais rápido, aprendendo com os erros e com todo o conhecimento que muitas pessoas têm ao executar isso por muitos anos. Alguns pontos aqui sobre a abordagem então do Rick Carruth. Obviamente é extremamente eficiente a abordagem dele, tá? Tanto pelos resultados dele, pelos resultados de muitos corretores que tem, só que você tem que entender o mindset, a cabeça dele e o objetivo dele, tá? Não é todo mundo que concorda exatamente com essa abordagem dele, porque é uma abordagem de longo prazo, tá? Então, na visão dele, tudo que você for fazer é uma construção e você vai ali adicionando um tijolo todos os dias e colocando isso numa boa fundação, e a fundação aqui no caso é o e-mail marketing que a gente comentou, é o relacionamento com esses clientes, para que você vá aos pouquinhos construindo um negócio que ao longo dos anos vai ser gigante. Mas isso você está sacrificando um curto prazo, e é isso que ele recomenda que faça. Então, para muitos corretores, por exemplo, a abordagem dele é diferente de outros coaches, outras pessoas no mercado imobiliário que falam, ó, entre mergulhando de cabeça, full time e busque fazer renda rápido. Então, até quando ele está orientando alguns corretores que estão iniciando, não tem nenhuma base, vai começar 100% agora, ele fala, olha, você já tem um trabalho? Não largue seu trabalho, ou trabalhe meio período, tenta se sustentar e ir construindo isso com calma. Obviamente é uma das melhores abordagens que você pode ter, e hoje em dia ele casa essa abordagem muito com uma forma mais moderna, então ele também coloca todos os corretores agora na produção de conteúdo, né? Então no remarketing, tudo isso que a gente conversou, mas também na produção de conteúdos orgânicos para ter outras fontes de prospecção, mas é uma abordagem de longo prazo, tartaruga, né? Sacrificando o curto prazo. Então você tem que entender se isso faz sentido para você. Eu pessoalmente acho genial a abordagem, eu acho que é uma das melhores que você pode aplicar, e vai desenvolver muito o caráter da pessoa também que está fazendo isso. Antes de você sair do vídeo, eu produzi já outro vídeo falando sobre um script de ligações que você pode usar para abordar proprietário direto. Nesse vídeo também eu deixo ali um link na descrição do vídeo para você baixar esse script, e é um ponto de partida, como a gente conversou, para você começar a experimentar, já ter uma base inicial e começar a aplicar. Se você tem interesse, eu vou deixar o link em algum lugar aqui na tela e nos vemos lá naquele vídeo.